irmã, se você tem esta postura, significa que ainda não foi regenerado. Que é isso, pastor? Você talvez tenha a camisa aí do fardamento, talvez você tenha uma gravata bonita no terno, fica bem combinado, você está bem arrumadinho, mas se o seu coração não descansa ainda na eternidade de Deus, você ainda não é uma nova natureza, uma nova criação. Tem que passar no altar do novo nascimento e dizer ao Senhor: tira essa minha ansiedade, tira esse meu desespero. Eu estou subindo pelas paredes, eu estou arrancando cabelo, eu estou roendo unha, eu estou perdendo sono, estou perdendo apetite, eu estou me tremendo. Deus, olha como eu estou. Irmão, Deus não gera crise de ansiedade em ninguém. Deus não. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus estar aqui essa noite e agradeço também ao nosso pastor esse gesto de nos conceder um tempo bom para a mensagem. E eu não ando tanto assim, mas em alguns lugares a gente vai e às vezes é 3 horas de cantoria, é algo que é para ser bom, mas se torna até cansativo. E eu sei que em alguns lugares isso é até normal, mas em mim causa estranheza. Eu louvo a Deus quando conseguimos chegar num lugar em que temos assim um culto bem dividido, porque se a gente ficar num lugar só recebendo a entrada, pratinhos de entrada, quando chega o prato principal a gente já está, obrigado, já estou cheio de salgadinho, de coxinha, de canudinho, então aí perde o prato principal. Meus irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para esta noite está na 2ª epístola de Pedro, coaduna com a leitura que o nosso irmão fez. Eu prefiro quando tem um tema, como eu vi que não tinha, fui orar ao Senhor e vi na camisa aí a frase: a esperança para o teu futuro. Esse é o versículo que era do congresso, não, né? E o nosso irmão falou, Jeremias, não é? Falou, verdade. Leu aqui sobre a viva esperança. E 2ª epístola escrita por Pedro, capítulo 3, verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro escreve essas 2 epístolas para a igreja que estava sofrendo grande perseguição, peregrinos que já tinham se espalhado ali por várias regiões da Ásia, ali do Ponto, Galácia, Capadócia, como ele fala ali nos versículos iniciais da primeira carta. E um termo que é muito frequente nessas 2 epístolas é a preparação do coração da igreja para viver, como foi lido na leitura, esta viva esperança, esta bendita esperança. É um termo também que o apóstolo gosta de usar. Observe que nós fomos regenerados. Deus nos fez nova criação para podermos dar residência a esta viva esperança. Só tem esta viva ou bendita esperança quem é nova criação, quem é nova criatura. O homem natural e o homem carnal, que ainda não foi regenerado, não tem no seu coração esta expectativa. Que expectativa é essa? A herança que não se macula, que não murcha, que não enferruja, que não perde validade e que está guardada nos céus. Não é no Banco Central, não é em nenhuma agência de valores, ela não depende de câmbios, ela não depende de seguradoras,
Esta herança não é contabilizada pelos contadores, pelas ciências contábeis da terra, mas é guardada pelo próprio Senhor, é protegida pelo poder de Deus, até chegar o último tempo, como diz o apóstolo aqui no capítulo 1 da primeira carta. Ela não está confiada aqui na terra, porque tudo na terra muda. Tudo na terra é efêmero, passageiro, volátil. E como esta herança, ela não é invalidada nem adulterada pelo tempo, ela precisa estar guardada em um lugar que não sofre a alteração do tempo. Então, tudo que se refere à nossa herança espiritual está guardado no andar de cima, na sala do trono da graça, na presença do Deus vivo. Essa presença que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que é inacessível ao homem natural, mas ao homem regenerado se torna acessível, porque o autor aos Hebreus diz que pelo sangue Jesus pavimentou, não com piche, que depois de um tempo a prefeitura tem que vir de novo remendar, porque fica esburacado, que não aguenta o próprio movimento. Foi feito para receber movimento de ida e vinda, mas não suporta. Então Cristo não pavimentou o acesso ao trono do Pai com nenhum elemento de asfalto humano, não é? Mas pelo sangue consagrou um novo e vivo caminho, e nos convida com ousadia a entrar. Porque ele nos diz que tem que ter ousadia? Porque pela antiga aliança ninguém se achegava. Ali é o santo dos santos, não pode, calma, só quem entra ali é o sumo sacerdote. Ficavam só no átrio externo. E como Cristo rasgou o véu e nos deu acesso, mas parece que a gente ainda fica meio assim, não posso. E o autor diz: não, você tem ousadia, vem, o Filho deu este acesso, pode entrar, não é isso? E é esse acesso que nós devemos desfrutar, mas nem todos desfrutam, nem todos. Um culto como esse é para buscar a presença de Deus, a glória de Deus, mas às vezes nem todos acessam. Está disponível, mas nem todos acessam, infelizmente, porque não tem devoção, não tem comunhão, às vezes não tem santidade. Mas essa esperança, ela precisa residir no coração do homem regenerado. Então Deus limpa o coração, limpa a mente, para que a gente possa dar residência a esta viva esperança. Só que esperança, ela gera expectativa. A expectativa é uma espera. E toda espera é chata, é cansativa, não é? Num consultório se colocam revistas, biscoito, café, televisão, para amenizar a espera, driblar o sentimento de inquietação que toda espera gera. Não é bom esperar. Nós, na nossa natureza, não fomos feitos para esperar, por isso que Ele gera em nós uma nova natureza, para que a gente suporte a espera. Porque na nossa humanidade, a gente tamborila o dedo, a gente fica balançando o corpo, balançando a perna, e fica tentando fugir daquilo, porque parece que o tempo não passa. Só que na vida espiritual, tudo é uma espera, e Pedro mostra que aquele que nos chamou a esperar não tem pressa. Aí é que o negócio é mais difícil, porque o médico que está atendendo 10 pacientes, ele sabe que tem que cumprir um roteiro de tempo, porque senão o povo lá fora fica reclamando. Quem sofre é a recepcionista, não é? Todo mundo que trabalha com o tempo é pressionado pelo tempo e por quem espera. Então, eu tenho que correr aqui porque tem uma demanda, e senão o povo vai me engolir vivo. Mas o Deus que gera em nós uma espera, Ele não se sente pressionado pela nossa espera. Ele não fica no céu: eita, eu tenho que fazer logo porque o povo está... Não, Deus não. É claro que com essas ideologias triunfalistas que entraram na nossa igreja através de canções, de pregações, de tanta coisa que copia e traz,
Deus tem pressa. Deus não tem pressa, não tem isso na Bíblia. Deus não tem. Quem tem é a gente. E a gente fica dizendo que Ele tem para ver se Ele vai fazer dentro do nosso calendário. Ele não tem, porque Ele é eterno. Um dos atributos de Deus é que Ele é eterno. El Olam é um termo hebraico para Ele, né, para esse nome, um dos primeiros nomes que Deus se revela na Bíblia. E quando eu digo que Deus é eterno, significa que Deus está fora do tempo, além do tempo, né? Deus não é circunscrito pelo tempo, porque só é inserido no tempo as criaturas, as coisas que foram criadas. Quem é criado entra na escala do tempo. Por isso que Deus, ele não está dentro do tempo, porque se ele estiver dentro do tempo, ele se torna limitado. E ele não é criado, ele não é criatura, ele é o Criador, não é isso? Deus fez a matéria e ficou fora da matéria, porque ele é espírito. Então, ele não tem limitações, pressão, labirintite, nada disso. Deus está fora da matéria, ele é espírito. Ele não tem barba branca, cabelo grande e branco, unhas, pés, ele é espírito. As figuras de linguagem falam que Deus o viu, Deus falou, a mão de Deus, mas nós temos que entender que isso são figuras de linguagem para o Pai e para o Espírito, a terceira pessoa. O Filho tem corpo, porque desde que Jesus encarnou e se tornou homem, mesmo depois de morto e ressuscitado, ele ressuscitou, não foi como espírito, como alma penada, ele ressuscitou no seu corpo. Então o Filho é a única pessoa da Trindade que tem corpo mesmo, agora é um corpo glorificado. Jesus nem é cadáver, zumbi, nem é fantasma ou nada. Jesus é corpo glorificado. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a prova de que nós também vamos ressuscitar e vamos ter um corpo como o dele, glorificado. Um corpo que não é mais limitado às condições físicas, químicas, biológicas, não é isso? Por isso, quando Jesus ressuscitou, que visitou os discípulos, João disse que ele atravessou a porta. Não porque ele era um fantasma, mas porque o seu corpo glorificado já não tinha mais, não sofria as imposições das barreiras, não é isso? Então Jesus tem um corpo, e esse corpo, em corpo, Jesus está agora no trono, sentado ao lado do Pai. Em espírito, sendo Deus, ele está aqui também, mas em espírito, não é? Agora ele visitou João na ilha de Pátimos, ele veio pessoalmente visitar João na ilha de Pátimos, ele quebrou ali um paradigma, porque como Deus, ele não precisa se levantar do trono para resolver nada, ele resolve tudo sentado, porque um monarca, um rei absoluto, ele resolve tudo sentado, só estendendo um cetro. Mas algumas causas extraem de Jesus um desejo dele se levantar do trono, ele não precisa. Quando Estevão estava prestes a ser martirizado, prestes a morrer, ele viu o Pai sentado e o Filho em pé à direita, porque Jesus estava recepcionando Estevão, não é isso? Então ele ficou em pé para recepcioná-lo. E em Pátimos, Jesus não só se levantou, Jesus diz: eu vou lá pessoalmente, eu não vou mandar anjo não, eu vou pessoalmente visitar João e dizer a ele: escreve o que tu estás vendo, porque essas palavras não são mito, não são fábulas, nem são lendas, são palavras verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. E para Daniel, quando recebeu a revelação escatológica, porque Daniel tem um teor apocalíptico, mas quando ele recebeu a revelação escatológica, o comando celestial foi: cele o livro, deixe ele fechado, porque estas promessas não são ainda para este tempo. Mas para João, o filho disse: deixa aberto. Por que ele mandou deixar aberto? Porque fala de brevidade, já já eu vou cumprir. Deixe aberto para a minha igreja lembrar que eu sou fiel e cumpro o que eu falo. Glória a Deus. Então Deus está além da matéria, Deus está também além do tempo, porque Deus é eterno. E quando nós lemos Gênesis 1:1, porque a Bíblia não está interessada em ser uma obra científica, estou aqui meditando com vocês a eternidade de Deus para a gente entender como isso se relaciona com a nossa espera. Mas a primeira palavra de Gênesis é no princípio, é o nome que dá
título ao livro em hebraico, né? Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós temos o tempo, aqui nós temos a matéria e temos a energia. 3 coisas que os físicos, os químicos, os biólogos trabalham há anos para entender. Mas num versículo só, a gente tem o tempo, no princípio, a gente tem a matéria, céus e terra, e a gente tem a energia. Deus criou, né? Porque, outra coisa, Ele fez o tempo, ficou fora do tempo, fez a matéria e ficou fora da matéria, e também fez a energia e ficou fora. Porque tudo precisa de um combustível, de uma energia, de um princípio para mover. Qual é a energia que move Deus? Nenhuma. Deus não tem combustível, Ele não precisa de energia. Pelo contrário, em 17 de Atos, quando Paulo vai pregar no Areópago, ele diz que nele nós nos movemos, respiramos, existimos, vivemos. Então, Ele não precisa de combustível, Ele é o próprio combustível da vida. Ele sopra o fôlego e diz à massa de barro: vive, glória! E quando Ele quer que ela deixe de viver, Ele tira o fôlego e o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. Ele é a energia. Glória a Deus, né? Ele não é uma energia, Ele é Deus, Ele é pessoa, Ele é um ser, mas Ele tem esta energia que nos faz mover. Então, Ele mostra aqui no princípio. Então, antes de Deus criar tudo, Ele criou o tempo. E aqui, irmãos, é tremendo, porque por muitos séculos a ciência acreditava que o universo era infinito, para o fim e para o começo. Só que isso é um problema, porque se o universo realmente fosse infinito, eterno, então ele era igual a Deus, e nada é igual a Deus. Mas a ciência por muito tempo advogou que o universo era infinito. Eu me lembro até na minha infância, na escola as professoras diziam: o universo é infinito. Até que vem Stephen Hawking, que é o mais conhecido, mas tem muitos outros físicos que disseram: não, depois de fazer os cálculos aqui, de estudar bastante, descobrimos, grande descoberta, já está aqui, grande descoberta. Uns ganharam até prêmio Nobel, porque descobriram que o universo não é infinito, o universo é limitado. Grande coisa. Isso não nos deixa apavorados, nem assim, amedrontados, admirados, porque Gênesis 1, ele diz: no princípio. Então, antes de criar tudo, Deus diz: eu vou logo criar o tempo, porque tudo que vier agora vai ser limitado, mas eu não, porque quem foi que criou o tempo? Deus. Quem criou o universo? Deus. E quem criou Deus? Ninguém. Ele disse: antes que houvesse dia, eu era, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Ele é o Deus eterno. Glória a Deus. E sendo eterno, os seus atributos também são eternos. A santidade, a misericórdia. Inclusive, quando os salmistas vão cantar os atributos de Deus, eles sempre mostram que os atributos de Deus não têm prazo de validade, não tem data de expiração. Não precisa renovar depois de um ano. A fidelidade de Deus, canta o salmista, é de geração em geração. A benignidade de Deus, canta o salmista, dura para sempre. Não é isso. A palavra de Deus, a sua palavra falada, verbalizada, e a sua palavra princípio gerador também é eterna. É tão eterna porque ela é o próprio Cristo. Jesus é a própria palavra, é o próprio Logos, o próprio verbo. E João 1 diz que no princípio as coisas foram criadas através de qual cimento, de qual argila, de qual argamassa? Qual foi o armazém que Deus foi? Nenhum. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Então, a palavra, o verbo, Jesus, foi a matéria-prima de Deus. Quando Deus dizia: haja, aquela voz dele, aquela palavra dele, era o Filho. A Trindade estava envolvida na criação. Então Deus dizia: haja, aí o Filho, como palavra inspirada de Deus, trazia à existência o que não existia. E o Espírito Santo estava onde? O
O Espírito pairava sobre as águas. A palavra original ali diz que ele vibrava sobre as águas. A terra ainda estava um caos. Veja que coisa tremenda. É como uma obra de prefeitura, uma obra de governo, que coloca lá a placa: desculpe o transtorno, é para melhor atendê-los. Está um quebra-quebra, uma bagunça, uma barulhada, mas fique tranquilo, nós estamos em obra, no final vai dar certo. Quem foi a placa da obra de Deus? O Espírito. Era um caos, mas acima do caos, o Espírito estava lá vibrando e dizendo: está tudo no controle, glória, estamos trabalhando, estamos em obra e já já vamos colocar tudo no lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que pega o caos e organiza, porque Ele também é Deus do caos. E às vezes está organizado e Ele desorganiza. Ele faz e desfaz, e se preciso for, retorna a fazer, como a gente canta, não é? Então, Deus é eterno e nos convida a esperar. Veja que contradição e que paradoxo. Um ser infinito que não tem pressa dizendo para a gente: espere. Há uma ilustração que diz que uma vez um homem se encontrou com Deus e perguntou a ele: Senhor, quanto tempo dura para ti 1 milhão de anos? Aí Deus respondeu para ele: 1 segundo. Aí ele ficou maravilhado. E quanto custa para ti 1 bilhão de dólares? Aí Deus disse: 1 centavo. Disse: nossa, então, Senhor, me dá 1 centavo? Aí Deus respondeu: espere 1 segundo. Será que ele conseguiria? Deus convida o homem para esperar, mas não no relógio do homem. Deus convida o homem para esperar no relógio divino. Só que como a gente, eu não sei se essa é a palavra que os irmãos criaram expectativa, mas com certeza é a que nós estamos precisando, e ela vai se encaixar direitinho no seu coração. Só que a gente, para tentar mover o trabalhar de Deus dentro do nosso cronograma, aí a gente cria profecia, cria músicas, cria pregação. Eu estou chegando, eu estou fazendo, como se Deus precisasse ficar mandando lembrete, enquanto alguém está aqui na sala de espera, batendo na porta, e o recepcionista Espírito Santo se sentir amedrontado e pressionado. Deus, vá logo, Deus, que a igreja de Itabaiana está perguntando, que já faz 3 meses que o Senhor falou e nada. E Deus olha do céu, sentado no seu trono dominador, e diz ao Espírito Santo: volte lá e diga a eles: espere, espere. Aleluia. Se tem alguém aqui que canta, que prega, que Deus está com pressa, que vai fazer, está descabelado, correndo, não me tenha por inimigo, mas eu preciso dizer o que está de acordo com a palavra. Porque, irmãos, sabe de quem é o costume de ficar olhando para Deus e o tempo e dizer que Deus não está trabalhando no tempo? Sabe de quem é esse costume? Dos ímpios. Vamos voltar ao texto que li, 2ª Epístola, capítulo 3. Pedro está falando aqui da maior promessa, a bendita esperança, a vinda do Senhor. Só que nós temos promessas menores, cotidianas, e esta palavra é justamente para tratar os nossos corações, para esperar a vinda dele e esperar as promessas cotidianas. Mas veja o que Pedro diz no verso 3, no capítulo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quem nunca ouviu o ímpio dizer assim: a igreja vive dizendo que Jesus vai voltar, minha avó morreu dizendo que Jesus ia voltar, e cadê? Quem nunca ouviu isso? Todos nós ouvimos. Tu vive vindo para a igreja dizendo que Deus está falando, que tem promessa, que aguarde a surpresa, que vai ter um rebuliço, que vai ter mudança da coisa. Nada. Observe que Pedro diz que essa postura
é a postura do ímpio, do escarnecedor, do zombeteiro. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem esta postura, significa que ainda não foi regenerado. Que é isso, pastor? Você talvez tenha a camisa aí do fardamento, talvez você tenha uma gravata bonita no terno, fica bem combinado, você está bem arrumadinho, mas se o seu coração não descansa ainda na eternidade de Deus, você ainda não é uma nova natureza, uma nova criação. Tem que passar no altar do novo nascimento e dizer ao Senhor: tira essa minha ansiedade, tira esse meu desespero. Eu estou subindo pelas paredes, eu estou arrancando cabelo, eu estou roendo unha, eu estou perdendo sono, estou perdendo apetite, eu estou me tremendo. Deus, olha como eu estou. Irmão, Deus não gera crise de ansiedade em ninguém. Deus não. Ai, irmão, olha como eu estou. Que é isso? Eu estou esperando a promessa. Tá não. Deus não deixa assim não. Vai visitar Caleb. 45 anos esperando a promessa. Se Caleb fosse os crentes de hoje, quando Josué chegasse lá, estava lá pendurado no soro, na cartela de comprimido de tarja preta, um tonel de maracujina. Que é isso, Caleb? A promessa, varão. Eu estou esperando muito não. E aí, como é que tu está? Eu estou animado. Aleluia. E o mundo não entende isso, porque a espera de Deus é a única espera que você espera sorrindo, espera cantando, espera dando glória. Faz quanto tempo? Faz muito tempo. E como é que tu tá? Eu estou do mesmo jeito. Quando a gente matava gigante, carregava cacho de uva no tronco, quando a gente derrubava a muralha, quando a gente vencia exército, ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior é renovado. E nesta noite tem renovo para o interior de crente que espera e a sua vez não chega. E o zombeteiro diz: cadê Deus? Cadê a promessa? Cadê o Senhor? Eu não estou vendo nada. Mas Deus vai renovando o teu interior, abrindo a porta da revelação, injetando ânimo na tua alma. Deixa alguém zombar, deixa alguém escarnecer. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Seja o Senhor glorificado na tua espera. Aleluia! Deus está renovando a tua alegria, é esperando sorrindo, é esperando dando glória, é esperando falando em mistério, é esperando dizendo que Jesus é bom. Alguém espera no consultório xingando o médico, xingando a secretária, mas a igreja na sala de espera de Jeová espera dizendo: Deus é fiel, glória. Eu sei que meu Deus é fiel, Ele falou, Ele cumprirá. É isso, é isso. Aleluia, glória a Deus. Deus age no tempo, mas não é preso ao tempo. Deus está nem aí para o tempo. Se o seu relógio lhe escraviza, quebre ele, jogue fora. Se o seu calendário é um instrumento depressivo na sua vida, rasgue ele, rasgue. Que dia é hoje? Sei não. Que dia é hoje? Dia de esperar em Deus. Pronto. Aleluia. Vivemos uma geração doentia, um tempo assombroso. As pessoas pensam que Deus é um entregador de iFood. As pessoas pensam que oração é um aplicativo de entrega, de delivery. Que Deus diz assim: seu pedido foi recebido, está sendo processado e já já chega. E a gente fica com o aplicativo: cadê? Cadê Deus? Aqui dizendo: não. Entre o pedido chegar lá e chegar a resposta aqui, Deus não tem obrigação de ficar mostrando nenhuma barrinha de tempo a gente. Nenhuma. Quando o Senhor visitou Abraão nos carvalhais de Manre e disse: ele te prepara que a tua mulher vai ter um filho. Promessa assim tão
não sei nem que adjetivo usar, mas era uma promessa tão louca, que Sara riu dentro. Abraão não viu ela rindo, mas Deus viu. E o ser de Deus perguntou a Abraão: por que tua mulher está rindo? E Abraão: eu não sei, eu estou aqui, não sabia nem que ela estava rindo, quanto mais o porquê. Ela está rindo, lá dentro ela está rindo, mas ela rindo ou não, vai dar tudo certo. Ela vai ter filho. Só que veja bem, Abraão tinha 75 anos. Era para Deus fazer a promessa e dizer para os anjos: bora, corre para a gente executar esse negócio, porque o homem já está, olha, no fim de carreira. O negócio era tão sério com Abraão, que escrevendo 4 aos Romanos, Paulo diz, um termo grego ali para Abraão, que ele e Sara estavam amortecidos. Isso no português, mas no grego, Paulo diz que eles estavam necrosados. O prefixo grego para a palavra que Paulo usa ali, tem necro, e necro é morto, é podre, é apodrecido. A gente fala necrosou tora, não serve mais. Deus falou para 2 mortos: se prepare que vocês vão fazer chá de bebê. Por isso que Sara riu. E a gente demoniza, é incrédula. Se você recebesse essa profecia, você ia rir também. Entendeu? Só que Paulo disse que Abraão, com esperança, creu contra a esperança. Mas que trocadilho é esse? Com esperança, creu contra a esperança. Com esperança espiritual do céu, ele creu contra a esperança carnal da terra. Porque a da terra dizia: dá não, mas a do céu dizia: já está tudo pronto. Aí contra a esperança, ele creu com a esperança. Aleluia. Ali, quando Deus falou, já não dava. Ali já não dava. Mas Deus não ficou arrancando cabelo, coçando os olhos. E agora? Está difícil? Pois te prepara, meu filho. Eu só vou cumprir daqui a 25 anos. Então, com 75, Deus vai esperar agora mais 1/4 de século para cumprir a promessa. Agora pega os cantores, os pregadores que diz: Deus está com pressa, Deus está chegando, Deus está vindo, está derrubando tudo. Me explica aí, que pressa é essa? De um Deus que vem, faz a visita, gera expectativa em quem não pode ter expectativa e ainda diz: aguarde meu de repente, que vai durar 25 anos na sua vida. Na sua vai ser 25 anos. Ei! Aleluia! Porque sabe quem é que quer prender a gente ao tempo? Você sabe quem é que quer prender a gente ao tempo? É o diabo. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, ele chama o diabo de o Deus deste século. Não é deste século 21. É de cada tempo que a gente vive. O diabo é o Deus do secularismo. O secularismo é uma corrente filosófica, ideológica e até espiritual, porque se o diabo é o pai dela, virou uma corrente espiritual que prende as pessoas no aqui e no agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é muito preso ao tempo em que você vive, você ainda não foi regenerado. Você é servo ou até escravo do Deus deste século, do Deus deste tempo, que é o diabo. O diabo, ele trabalha em cada tempo. Ele se apropria do tempo e diz: eu quero prender as pessoas ao tempo. Deus faz o contrário. A proposta de Deus não é nos prender ao tempo. A proposta de Deus é nos dar mais à frente, não agora, um atributo que só Ele tem, que é a eternidade. Quando nós vivemos a última etapa da salvação, que é a glorificação, já não seremos mais finitos, viveremos no patamar da eternidade. Então, enquanto aos Coríntios, Paulo diz que o diabo é o Deus deste século, a Timóteo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz, numa nota doxológica, numa nota de louvor, que nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Rei dos séculos. Veja que coisa linda. Em Coríntios, Deus deste século está com D minúsculo, mas a Timóteo, Rei dos séculos, está com R maiúsculo, porque está falando de quem? De Jesus. Então Jesus não se prende ao tempo. Jesus pega a gente e tira do tempo, diz: não, o que eu tenho contigo é além do tempo, porque eu sou transcendente. Glória a Deus.
trocando em miúdos. Mas meu irmão, por que você se veste assim? Calma, irmão, eu sou do século 21. Então, meu amado, você já está dizendo a quem você serve. Eu poderia até perguntar esta noite, né? Quem aqui é do século 21, mas eu não quero que ninguém se denuncie. Mas eu não sou do século 21, nem você. Pedro disse, nós somos peregrinos, forasteiro, estamos de passagem. Menina, tu tem 14 anos, tu é do século 21, corrija na hora. Não, não sou do século 21 não. Não é não, mas nós estamos no século 21. Nós estamos, mas eu não sou. E tu é de onde? Eu digo, eu sou de outro mundo. Eu sou de outra dimensão. Eu sou um extraterrestre, eu não sou ET, mas eu sou um extraterrestre. Eu estou além da terra, eu estou além do aqui, eu estou além do agora. Já já vou descansar meus pés calçados quando atravessar o Jordão. E vou receber do meu Pai um novo nome, uma nova veste, um novo cântico, um novo relacionamento. Não se prenda ao aqui e agora. Espírito de ansiedade, eu te denuncio e te repreendo aqui esta noite. Coração preso ao tempo, coração preso ao aqui e agora, as coisas material. Olha as correntes se quebrando aqui esta noite. Olha a Deus te deixando livre, olha a Deus te deixando leve. Tu estás à beira do remédio da tarja preta, tu estás prestes à terapia psiquiátrica, porque o diabo lançou uma flecha e há um nervosismo na tua mente, apegado ao aqui e agora. Mas Jesus eterno, Rei imortal, está pegando na tua mão e dizendo, vem passear comigo na eternidade. Te desprende, sobre a forga. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, mas tu não perde mais tempo com este tempo, porque eu te envolvi na eternidade. Eu tenho um plano maior, a minha promessa está de pé no meu relógio eterno, a minha palavra está firmada no céu, não está em carteira digital, não está em aplicativo de banco, não está na Ibovespa. A minha promessa está firmada na minha presença. Quem validará o que eu falei contigo? Assim diz o Senhor aqui esta noite. Deus faz. E Deus está repreendendo aqui espírito de ansiedade, meu nobre pastor. Corações nervosos, o corpo já está querendo ficar inquieto. Mas há um rio que alegra a cidade de Deus. E este rio está refrigerando a tua alma, dizendo, descansa, descansa. Olha o meu espírito embalando a tua alma e dizendo, descansa, filho. Ai, quanta pressa, ai, quanta correria. Vem te deleitar no meu ribeiro, vem mergulhar na minha presença. Estás correndo muito, estás muito alvoroçada, estás muito inquieto com muita coisa, mas eu estou abraçando a tua alma nesta noite e dizendo, meu projeto é eterno. Antes da fundação do mundo eu estabeleci o teu roteiro. Antes da fundação do mundo eu estabeleci a tua trajetória. Vem caminhando comigo nela. Anda, sobe, vem pra cá na séria forga. Ah, mas eu tenho 30 anos, eu tô com 50. Você pode estar com 1000. Para mim ainda és um recém-nascido. Pode chorar, pode falar em línguas. Isso é Deus consolando a tua alma que estava nervosa, correndo muito. E Ele está botando o calmante da palavra e dizendo, eu sou eterno, e não tenho obrigação com o tempo. Eu farei como me apraz. Aleluia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele não está preocupado com nada. Os salmistas, toda vez que olhavam para a eternidade de Deus, viam quão pequenos eram. Isso é muito lindo. Salmo 39, por exemplo. Davi canta no versículo 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou.
Porque tem gente que diz, olha, eu ainda tenho 120 anos para viver, vou fazer muita coisa, apegado ao tempo. Mas quando eu me aproximo de Deus que é eterno, eu digo, meu Deus, minha vida é nada. Eu vejo que sou frágil. O verso 5 ele diz, diante de ti, o homem não passa de um sopro. Então se tem alguém se achando muito, é porque não está perto de Deus. Eu estou aqui há 180 anos. Está pensando que Deus ele olha para isso? A respeito que ele tem 180 anos que está sentado nessa cadeira. Tem nem como se levantar que já se bentou. Quando Jesus chegou, que os judeus ficaram, porque Abraão, porque Abraão, porque o pai Abraão, Jesus disse, grande coisa, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Porque nós temos as nossas datas de estimação, os nossos pontos cronológicos, nossos marcos. E Deus olha para esses marcos, para esses pontos cronológicos e diz, nada disso me amedronta, me apavora, me fascina. Não é? Os discípulos chegaram, não, porque a gente tem poder e a gente derruba o diabo. E Deus disse, grande coisa, eu vi o diabo cair do céu como um raio, eu vi. Não foi ninguém que mostrou o vídeo não, eu estava lá, eu vi. Eu vi por quê? Não foi como vocês não, assim não, eu vi assim, porque estava acima dele. Aleluia. Então, eu participei, eu estava aqui quando o Gunnar Ving e Daniel Beck chegou. Deus olha para isso e disse, eu estava aqui, olha, na fundação do mundo. Eu sou o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus está confrontando alguém aqui que se ensoberbece com suas cronologias. Me respeite que eu tenho 200 anos de crente. Quando os tiranossauros rodeavam a terra, eu já evangelizava. Deus não está nem aí. Porque quando Jó ficou dizendo assim, eu quero um tribunal, e eu quero que pegue as minhas palavras e talhe na rocha, na pedra, para fique gravado aí, grave o que eu vou falar. Eu quero um tribunal para eu depor. Aí Jeová disse, certo, você vai para o tribunal comigo. Sente aí na cadeira. E eu vou começar a lhe fazer perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Tu estava onde? Aleluia. Mas a nossa vida é como um sopro. Os salmistas sabem isso. Veja o Salmo 90. Lá era Davi, aqui é Moisés. Ele disse que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. No verso 4 ele diz que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota do amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Não só ele, veja lá o Salmo 102, eu estou citando os salmos porque eram os hinos que a gente canta hoje. Só faltam cantar que a gente é eterno, não é? Você não vai ser demolida, você não vai acabar. Olhe, quem olhar para você eu destruo e tudo mais. Estou botando você lá em cima que as pessoas não vão nem conseguir lhe ver. E é tanta coisa. Quando você vê o saltério dos judeus, é tudo ao contrário. Quando falavam de si, Deus, eu sou como uma grama. Eu não sou nem como uma árvore, como uma grama, qualquer um pisa. Eu sou como um sopro. Diferente do que a gente canta hoje, né? Você é isso, você é uma pedra, você é diamante, você é platina de Deus. Quem der um murro vai entronchar a mão. E a gente fica até acreditando. Por que a gente acredita? Porque quando a gente canta isso, a gente chora, fala em língua, então a gente acredita. Só que quando a gente leva a primeira pancada e descobre que não é de platina, porque a gente fica todo... E aí? É porque guiou a vida com canção triunfalista. Mas se guiasse a vida com a palavra, meu irmão, não sou de platina não. Eu sou de outra coisa, eu sou de pó. Tu conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó.
Meu irmão, não aguento muita coisa não. Eu estou orando para ele, meu muro de fogo ficar na minha frente. Agora nele ninguém bate não. Ele ninguém derruba não. Agora eu estou aqui, meu filho, só a graça. Um sopro me derruba. Ele me conhece. Por isso que eu digo, quanto mais próximo de Deus, mais reconheço que não sou nada. O Salmo 102, verso 11, meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando, mas tu, Senhor, reinarás no trono para sempre. Vê o que Deus fala na boca de Isaías, capítulo 40, isso aqui é tremendo também, glória a Deus. Isaías 40, Deus disse assim, abre a boca, profeta, entrega o decreto. Aí ele disse, qual é o decreto para entregar, né? Deus disse, clame, né? O que é para eu clamar, o que é para eu falar? Se fosse para ele entregar esse decreto hoje, para eu dizer, que é isso, profeta? Me chamar de grama? É isso, pelo menos fosse um jacarandá, um ipê. Diz aí que a humanidade para mim é como a relva. E o seu glamour, sua fama, seu estrelismo é como as flores do campo. A relva murcha, cai a flor, quando sopra nelas o vento do Senhor. O povo não passa de relva, a erva murcha, as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então teu cabelo pode cair, o dente pode cair, o osso pode esfarelar, a pele pode murchar, a gente pode ficar igual o Abraão, com 99 anos, Sara minha filha, diga meu velho, já comprasse a chupeta, já convidasse as irmãs puxar de fralda, e alguém passando dizendo, você é um louco. Não, meu filho, não sou louco não, eu sou crente. Homem, mas tu não tem nem mais força. Tenho mesmo não. Meu filho, mas tu não tem nem vigor viril. Tenho mesmo não. Mas eu tenho uma palavra. Aí eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. O problema é esse, é que eu tenho uma promessa e essa promessa arde dentro de mim. Aí não é que eu virei louco, eu virei crente. Agora eu estou crendo nesta promessa, porque quem prometeu é fiel, aleluia. Ele não promete e depois manda deletar. Pelo amor de Deus, eu não sei porque eu falei isso. Deleta para não me cobrar. Não, ele é aquele que promete e diz a Abacuque, faça um outdoor. Não escreva um bilhete e bote no bolso, para depois que lavar, borrar e esquecer não. Bote um outdoor na avenida de Itabaiana e escreva em letra grande a minha promessa, para até quem passar correndo ver, porque o que há de vir virá e não tardará. Glória ao nome de Jesus. Esse é o seu Deus. Diga para o seu irmão, o seu Deus faz promessa em outdoor. Abacuque 2, depois você veja lá. Bote em tábua de pedra para quem passar correndo ver, porque eu falei, não vou invalidar. Há uma palavra. Você murcha, eu murcho, a gente cai, a gente perece, mas quem deu a palavra está no trono e diz aguarda. Porque todo dia eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Todo dia Deus visita a promessa e diz, estou regando, glória, aleluia. Você está murchando, mas a palavra dele está regada da sua fidelidade. Meu Deus, que coisa que Deus está fazendo aqui esta noite. Porque tem crente que já nem crê mais na promessa que recebeu. Tem crente até que esqueceu, mas o Espírito está visitando a tua alma e dizendo, lembra o que eu te falei? Eu te falei. Meu Deus, o Espírito do Senhor está aqui. Tu eras uma menina quando eu te falei, os teus cabelos estão brancos, mas eu estou regando a palavra que eu te dei, e estou dizendo a ela, brote, brote, brote. Chegou o tempo de brotar, chegou o tempo de florescer. Abre a tua mão e recebe o broto da promessa. Tu vai comer o fruto da promessa.
vai ter banquete de alegria, vai ter porta se abrindo, vai ter fonte jorrando. Você vai cantar e vai dizer: foi o Senhor que fez o que prometeu. Aleluia. Tem alguém na tua casa zombando da tua fé. Tem alguém dentro da tua casa zombeteiro da promessa de Deus na tua vida. Mas esta noite foi um encontro com o céu, para que Deus renove a nossa alma e diga: levante a cabeça e olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Louvado seja Deus. Deus disse para Jacó em 46 de Gênesis: Jacó, você vai para o Egito, mas não vai ficar lá não. Você volta. Jacó morreu e não viu isso. É porque a promessa de Deus ali era tão grande que não era só para Jacó. Jacó personificava a promessa, era para a descendência, era para Israel, passando pelos seus filhos, né? Pelas 12 tribos. Deus confirma isso para José. José, vou te usar aí, o povo vai prosperar, mas esse não é o lugar que eu quero o meu povo. José está bem, eu creio, mas não viu. Mas José era tão crente que o livro de Gênesis encerra dizendo que José pediu aos seus irmãos: não pague plano funerário para mim aqui no Egito. Lá em Recife é Morada da Paz, Parque das Flores, não sei aqui. Eu não quero meu corpo no cemitério municipal. Não faça plano funerário. Pegue os meus ossos, bote numa caixa. Eita, isso aqui é feio, irmão. Se fosse esses crentes de hoje mimizento, 3 dias que Deus falou e não confirmou. 6 meses. Não. Ele sabia que ia morrer e não ia ver. Isso aqui é ter fé. Isso aqui é ter convicção. Bote os meus ossos numa caixa, e quando chegar na terra que o Senhor prometeu, a terra que mana leite e mel, lá é que eu quero descansar. Glória. Quanto tempo levou para Deus cumprir isso? 430 anos. 430 anos. Só 5 décadas, mais ou menos, foi que Deus levou para confirmar a promessa. É que eu fui para um ciclo de oração, Deus falou comigo, faz 3 semanas e Ele não confirmou. Meu irmão, você está no lucro. Porque quando Deus falou para Jacó e José, Ele só veio confirmar 5 décadas depois com Moisés, no ciclo de oração do Monte Horebe. Gênesis 3, porque a gente pega a Bíblia, né? Gênesis não, Êxodo, de Gênesis 50 para Êxodo 3, é 3, 4 folhas. A gente pensa que foi rápido, mas ali tem uma geração inteira. Aí quando Moisés chegou lá no Monte Horebe, que viu a sarça pegando fogo, que se aproximou, Deus disse: se afasta. Quem é que está falando? Quem está falando é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Eu vi o choro, a aflição do meu povo. Aí Deus diz algo tremendo: e estou descendo. Que Ele não faz isso com todo mundo não. Uns Ele se inclina para ouvir, outros Ele se levanta do trono. Mas para Israel a aflição era tão grande que Ele disse: eu estou descendo para os livrar da mão dos exatores egípcios. Aí Ele confirma a promessa: e vos encaminhar para uma terra que emana leite e mel, que eu jurei aos vossos pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele cumpre. A principal promessa que tem que se cumprir na nossa vida é Jesus vir buscar a igreja. Isso aí vai acontecer. Pode fazer piada, pode fazer meme, isso vai acontecer. Mas a reboque, Ele também tem o compromisso de cumprir as promessas que expediu para o seu povo, para nossas casas, para nossas famílias. Há uma aliança, um compromisso de Deus com a tua descendência, não será removido. Eu não sei, não sabemos quando Jesus vai voltar. E há pessoas que vão morrer sem ver a promessa, viu? É outro jargão neopentecostal. Quem tem promessa não morre. Morre! Acabei de provar. A galeria dos heróis da fé diz que Abraão morreu sem ver. Pela fé, viu a cidade, a pátria celestial. Pela fé, não entrou nela. Morre. Isso é antibíblico dizer que quem tem promessa não morre. Isso é antibíblico. Galeria da fé diz que Moisés deixou
a herança do Egito, o tesouro do Egito, mirando o galardão. A palavra grega ali significa olhando de longe. Moisés também não viu, viu pela fé, de longe. Então é possível que tem pessoas que passem para a eternidade sem ver. Mas a promessa personificada em você é para a sua descendência. E é aqui onde eu encerro com uma palavra profética autorizada por Deus, com muita fé que eu tenho na minha alma. A tua descendência inteira vai ver. Porque o relógio de Deus se aproxima da meia-noite. Jesus está voltando, Ele está voltando. E alguns Ele vai tomar para si antes do arrebatamento. Mas a tua descendência vai beber a água cristalina da fonte que Deus te prometeu. Meu Deus do céu, abre a tua mão e recebe esta palavra. Ele está te imunizando contra qualquer frustração. Vai brotar água cristalina, os teus netos vão beber, os teus filhos vão se descedentar, e alguém vai dizer: foi promessa que Deus fez ao meu pai. Eu estou desfrutando de uma promessa que Deus fez à minha mãe. Ei, minha irmã, você que está com seus 70, 80, 90 anos, Deus tem um compromisso com a tua descendência, e Ele está reafirmando aqui esta noite, e como arauto de Deus eu digo: filho que está desviado, filho que está desterrado, o braço da misericórdia vai trazer de volta. Você vai ver a sua descendência entrar por essa porta. Eu, Deus, te darei esta alegria, cantando sobre a forga. Tu vai cantar com a tua família um cântico de vitória. Eu não te levarei sem antes te dar esta alegria, assim diz o Senhor dos exércitos. Mas há outras promessas, aleluia, que você não verá, mas a terra vai fazer muita água brotar, aleluia. Isaac bebeu, glória a Deus, poço que Jacó cavou, aleluia. Isso é totalmente contrário ao mercado gospel. O mercado gospel diz que tem que ser aqui e agora, mas com coragem e ousadia do Espírito. Eu digo aqui esta noite: tem coisa que você não vai ver, né? A pessoa pregar um negócio desse, só Deus mesmo para dar graça a gente para falar isso. Mas o justo ficará em memória eterna. Meu Deus do céu, tem gente pagando previdência privada, fazendo tipo de capitalização e tanta coisa. Se cuide, se trate, compre sua fazenda, arrende lote na terra. Não estou fazendo aqui apologia à pobreza, mas Deus está dizendo para este coração inquieto: tranquiliza-te, homem. Tranquiliza-te, eu te dei uma palavra. Fui eu que fui te visitar na tua tenda e fiz contigo uma aliança. Não foi o secretário de desenvolvimento da cidade, com respeito às autoridades até que estão aqui, não foi ministério do desenvolvimento da fazenda que foi lá na tua tenda. Fui eu, o Senhor, que selei um pacto com a tua alma. Sobre a face é noite de renovo, de promessa de Deus. Prepara o culto de gratidão. Vai ensaiando o cântico que tu gosta de cantar, porque tu vai ter que cantar um cântico novo. Abre a tua boca e fale mistério, porque quando tu fala em mistério, Ele aumenta a tua fé, Ele renova o teu espírito. Ele abraça a tua alma nesta noite. O diabo queria colocar na tua boca uma palavra de murmuração, mas a vacina da promessa renova a tua alma, e ele tira a murmuração e coloca adoração. Adora enquanto espera, espera enquanto adora, adora enquanto espera, espera enquanto adora, porque ele está vindo, glória, ele está vindo marchando. Quando Abacuque disse: está tudo perdido, e subiu na torre de vigia, Deus falou com ele e veio marchando. Quem é este que vem de Temã? As montanhas tremem com a sua presença. Era Deus visitando o profeta e dizendo: a minha palavra está de pé.
A minha palavra está de pé, não revoguei. O meu braço está estendido. Quem, pois, o fará voltar atrás? Glória. Deus está tirando a trava, a tranca. Tá! Está quebrando a resistência. A palavra dele está sendo gerada nesta noite e está produzindo fé. Deus está aumentando a tua fé. Tu vai sair daqui com a fé de um gigante espiritual. Jovem, ancião, obreiro, criança, quem for, deleita-te na promessa do Senhor. A esperança para o teu futuro. Ei, eu vou ser concursada federal, eu vou casar com um príncipe encantado. É o teu futuro eterno, bênção. É o teu futuro eterno. Porque bolsa de estudo, casa própria, isso aí tem projeto social para resolver. Mas a eternidade, só Ele garante. Ainda que teu corpo tombe aqui, a tua alma está guardada nele, 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 nele. Fecha os teus olhos. Chora na presença do Senhor. Coloca para fora este peso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu consolo de Deus. Abraça a alma deste crente agora, Senhor. A tua palavra diz que em todas as promessas tu és o sim e o amém. O Senhor procurou na terra alguém para referendar a tua promessa e não encontrou alguém mais fiel do que o Senhor mesmo. E disseste: jurei por mim mesmo. Glória. Renova a esperança da tua igreja aqui em Itabaiana, em Pedra de Fogo, em Olinda. Renova o cântico de vitória. Essa espera cansativa. Quantos ruídos para nos entristecer. Cadê o teu Deus? Cadê a promessa? Cadê a palavra? Mas eu quero te pedir agora, Deus, blinda o ouvido deste crente. Está descendo uma blindagem espiritual para os teus ouvidos. Blinda os nossos ouvidos da zombaria de Senaqueribe. Blinda os nossos ouvidos dos incrédulos, dos escarnecedores. Porque fiel é o que prometeu. Nos dá paz, paz sobre o nosso futuro. Oh Deus, nos ajuda a estabelecer as prioridades do teu reino, Senhor. O Senhor está abraçando a tua alma esta noite e está te embalando no colo como um pai faz com o filho. Ninguém pode fazer isso. Tu és um homem muito alto, muito grande. Quem pode te pegar no colo? Somente o Senhor. Ele te pega hoje, a tua alma. Alma cansada de tantos cuidados, alma cansada de tantas expectativas. Eu te chamei para o meu ministério, eu tenho aliança contigo, homem. Erga fada bagana sobre a dergamante. Alguém disse: larga isso, vai cuidar do teu futuro, vai buscar estabilidade. Eu sou a estabilidade dos teus tempos. Eu amparo a tua casa, os teus negócios. Eu amparo as tuas emoções. Recebe este acalento, recebe este refrigério. Aleluia. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.